Olá, graça e paz. Hoje nós vamos estar trabalhando com um tema que parece nome de filme. Conhecendo o inimigo. Eu já dei um spoilerzinho no vídeo anterior e hoje nós vamos estar tratando desse tema de uma forma completa. Quando se fala de inimigo, normalmente nós não queremos saber nada sobre ele. E nós desejamos que ele esteja bem distante de nós. Que a Bíblia fala para nós orarmos pelos nossos inimigos, abençoar aqueles que nos amaldiçoam, assim, bem longe. Ele lá e eu cá. Eu vou trazer aqui uma definição de inimigo, que se encontra em oposição, que se mostra hostil, agressivo, né? Contrário. Sabe aquela pessoa do contra? Você fala uma coisa, ela não concorda. Você fala outra, ela não concorda. Ela está sempre discordando. Isso é uma atitude de um inimigo. A pessoa tem que concordar com tudo que você fala, com tudo que você faça, não é isso? Mas a pessoa pelo menos se esforça para entender, para compreender o que você está falando, o seu posicionamento, né? Mas quando se trata de um inimigo, ele já é do contra, sabe? Inimigo é aquele também que guerreia no campo contrário. Está de um lado e está do outro. Está lutando de um lado e está lutando de outro. Está querendo avançar para um lado e está querendo avançar para outro. É uma pessoa que tem inimizade, hostilidade a alguém e que quer o seu mal. E uma observação a fazer dentro disso: inimigo pode ser um adversário político, um adversário religioso, ideológico, não é porque a pessoa pensa diferente que ela é inimigo. Mas quando se fala assim de um adversário, né? Adversário em termos de religião, ideológico, questões políticas, questões desses segmentos aí que pode se ter um adversário. Os tipos de inimigo. Hoje no nosso estudo eu vou falar sobre 4 tipos de inimigos. O primeiro inimigo é aquele inimigo que é declarado, inimigo que chega já dizendo que é inimigo. Ele já deixa bem claro, olha, eu sou o seu inimigo, viu? Eu vim para derrubar você, para destruir com você. Bateu ele, você já sabe que é inimigo. O exemplo aqui do nosso estudo que eu posso dar é sobre Golias. Ele foi um inimigo declarado, por quê? Ele afrontou o povo de Israel por 40 dias e ficou bem claro para todos que se tratava de um inimigo. Ele desafiava Israel em alta voz para apresentarem um homem que lutasse com ele em combate assim, individual. Porque existiam alguns tipos de guerra naquele tempo, mas uma delas era essa questão do duelo. Então levantava-se um guerreiro de um exército, né, o mais forte, o que teria mais capacidade de guerrear, e um guerreiro do outro exército. Ficaria um duelo entre os dois. O que vencesse, aquela vitória seria para o povo do outro. Um exército seria servo do outro exército. O gigante Golias, ele estava propondo isso para o povo de Israel. Ele estava assim meio que se garantindo. Ele era grandão. Golias, o nome dele, ele significa exilado ou adivinho. Ele era da cidade de Gate. Ele media 2,92 metros, quase 3 metros. E foi essa questão, não tinha gente maior que ele ali, né? Então ele era o fortão, experiente em guerra, desde moço guerrear. Os filisteus, os demais, estavam lá só se garantindo às custas de Golias. Ele se levantou lá e ele estava lá chamando a briga para ele. Estava se garantindo que ele era muito experiente, que era grandão, forte. Né? 40 dias, o povo morrendo de medo. O rei Saul com medo, todo mundo ali muito assustado com essa situação, né? 40 dias ali. E lá da casa de Jessé, 3 deles o rei Saul convocou para a guerra. E Davi, ele era um pastor de ovelhas, o pai dele. E teve um dia, ainda nesse meio de tempo ali que o gigante estava afrontando Israel, Jessé chega para Davi e fala assim, olha, vai lá na guerra, né, onde seus irmãos estão lá, e leva um lanche para eles, 10 queijos, uma porção de farinha tostada e 10 pães. E aproveita, dá uma espiadinha lá para ver se eles estão bem. Davi chega, fez conforme o pai orientou, foi sem pretensão de nada. Vai para entregar o lanche dos irmãos. Chega lá, ele ouve esse gigante falando, quero ver quem é que vai me derrubar. Eu não sei as palavras que ele usou, né? Só tô ilustrando. Porque eu sou melhor, aí vocês não são de nada, ninguém me derruba. Tava ali só provocando, perturbando o povo de Israel. E Davi ouve isso. Fala, quem é esse incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? As pessoas ali à frente explica para Davi, ele é um gigante aí que levantou, tal, ele é da cidade de Gad, e tá aí afrontando já um tempão. E Davi pegou e falou, mas vem cá, quem derrubar esse gigante vai ganhar o quê?
Aí eu falo, um dos benefícios é se casar com a filha do rei Saul, no caso, né? Além do mais, algumas regalias aí que vai ter quem derrubar esse gigante. Davi já se interessou, já não gostou muito que o gigante estava lá afrontando o povo. E ainda mais ia ter uma recompensa para quem derrubasse, aí mais do que depressa. Ele se apresenta ao rei Saul. O rei Saul estava triste, né? Tava bem desfalecido. Não só o rei Saul, mas todo mundo, né? 40 dias não sabendo o que fazer com esse gigante aí, afrontando todo mundo. Davi chega diante do rei e fala, ó, não precisa desfalecer seu coração, não fica triste não, porque eu vou derrubar esse gigante. O rei Saul duvidou, com certeza, né? Davi era um moço ainda, cuidando das ovelhas do pai, então não tinha aquela experiência de guerra, né? Não foi convocado para guerra. Tinha, assim, um posicionamento de um guerreiro ainda, né? Só que daí Davi apresentou o currículo dele. Eu cuido da ovelha do meu pai. E teve uma vez que surgiu um leão, surgiu um urso. Peguei pela barba do leão, peguei o urso também, dei um jeito lá e derrubei com os dois, né? Então, do mesmo jeito que eu fiz isso, eu também vou fazer com esse gigante. O rei Saul ficou meio assim, né? Entregar esse menino pra morte, né? Só pode, porque pequenininho, não tem experiência nenhuma. Ainda tentou alertar Davi, falou assim, ah não, mas você é moço ainda. O Golias, ele já é experiente em guerra há muitos anos, desde moço que ele luta. Não vai dar certo, né? Mas Davi ali se levantou e continuou com muita ousadia, com muita determinação. Colocou lá os acessórios necessários. Mas Davi, como não tem experiência, foi tentar andar com aquilo. Falei, meu pai, não consigo andar com isso não. Ele pegou o alforge dele, né, a funda, que é a ferramenta que ele usava, né, para defesa das ovelhas lá que ele cuidava. E foi num ribeiro e pegou 5 pedras. Foi lá, né, com a arma dele. E daí ele chega diante do Golias para guerrear. Se apresenta lá todo na ousadia. Vou guerrear com você. Aí o Golias achou até engraçado. Como, gente, vocês me mandam um toquinho desse aí, mandam um rapazinho desse aí. Ele ficou desprezando, ficou debochando de Davi. Davi tinha boa aparência. Qual o sentido que a Bíblia está falando de boa aparência? No sentido que ele não era experimentado em guerra, no sentido que ele não tinha marcas de guerra. Ele tinha boa aparência e moço, desprezou. Se for por acaso algum campo, você vem aí com pau, você vai arrancar sua cabeça e vou jogar para as aves aí, né? Lá para as bestas feras do campo. E Davi pega e retruca também. Mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, né? Ele colocou a pedrinha lá na funda, gira e acerta com tudo o gigante. O Golias estava todo equipado, com capacete, né? Todo equipamento necessário para um soldado ali na guerra. Só que existia uma parte da testa dele que não estava protegida. O capacete não protegia essa parte da testa. Então, no que Davi girou a pedrinha lá na funda dele e jogou, mirou certinho na testa, justamente onde não estava protegido. Ele cai na hora, caiu com a cabeça ali no chão. O que Davi faz? Sobe em cima do gigante, pega a espada do próprio gigante, corta a cabeça dele e vai lá e entrega para o rei. Então, ó, resolvi o problema. Esse exemplo eu dei por cima, né? Não entrei a fundo na história. É um exemplo sobre um inimigo declarado. Chegou o povo de Israel, afrontou e se declarou, sou inimigo de vocês e tô aqui para acabar com tudo, quebrar com tudo. Quero ver quem vai ser homem para me encarar. Então chegou já declarando, eu sou seu inimigo. Segundo exemplo, aquele que finge ser amigo. Um exemplo muito usado para falar sobre isso é Judas Iscariotes. Em todos os seus procedimentos, ele agiu mau caratismo, até trair Jesus. Eu não vou dizer para você que ele nasceu sabendo que ele seria o traidor de Jesus, né? O próprio caráter dele já daria indícios de que ele seria um traidor. Judas Iscariote, ele não foi mau caráter somente no momento que ele traiu Jesus. Já outras situações, ele deu evidências de uma pessoa mau caráter, de uma pessoa com uma tendência para o mal. Uma das questões, ele falou para os soldados, criou um código lá, falou, ó, direcionou aos soldados, falou, ó, aquele a quem eu beijar, pode prender, que esse é o Cristo, né? A quem vocês procuram. Isso se encontra em Mateus 26, 48. Essa questão de Judas beijar Jesus como um sinal para entregá-lo para o soldado. Judas era um dos 12 discípulos. E Judas ele servia como tesoureiro no grupo apostólico. Isso está escrito lá em João 13, 29. E no exercício dessa atividade, né, como tesoureiro, ele era chamado de ladrão. Judas, ele furtava a arrecadação que ficava guardada na bolsa. Isso você pode ver lá em João 12, 6. Depois você confunde. O Judas Iscariotes, ele é o tipo de inimigo que finge ser amigo. Aquele que senta ali à mesa com você para comer, para conversar, para rir, para brincar. Aquele que sai com você, se diverte, está ali com você junto em todas.
ele finge ser amigo, mas no final das contas, em algum momento ele vai te trair. Em algum momento ele vai agir assim com falsidade, em algum momento ele vai te colocar numa situação de dificuldade, como se fala em maus lençóis. Tirando esse exemplo da Bíblia, as pessoas também usam muito para retratar aquela pessoa que é falsa, que é traíra, pessoa que vai em algum momento te afundar. Esse é o inimigo que finge ser amigo. E nós temos também um outro exemplo, aquele que busca ocasião contra. Ele não acha nada na vida da pessoa que possa acusá-la, que possa derrubá-la, que possa comprometê-la, mas ela busca uma ocasião contra, fica vasculhando, não se conforma de não ter nada. Essa história está relatada lá em Daniel 6. Daniel ele tinha uma posição política de confiança e de destaque nos tempos do rei Dário. Isso fez com que despertasse inveja e competição em relação às outras pessoas de cargos também importantes. O rei Dário ele separou várias pessoas para cargos políticos, sátrapas, presidentes. A Bíblia fala de sátrapas, governantes. Né? Haviam 3 presidentes e Daniel era um desses presidentes. Os outros governantes, outros presidentes, os que tinham cargos também políticos, precisavam prestar contas para Daniel. Eles começaram a ficar com raiva, não estavam aceitando muito, estavam engolindo muito essa história, não. Ali começou uma rivalidade desses políticos com Daniel, porque ele estava se destacando demais por ser íntegro, por ser um bom presidente, uma pessoa de bom caráter, então ele foi se destacando, ganhando espaço, né, no reino lá de Dário. Isso foi levantando rivais do próprio meio político ali deles, começaram a buscar ocasião contra, só que eles não encontraram uma situação contra Daniel. O que a gente vai fazer agora? Ele não dá brecha nenhuma, a pessoa íntegra, não faz nada de errado, como que a gente vai procurar ocasião contra ele? Eles inventaram um plano, falaram, bom, vamos ficar de olho nele. Aí eles observaram que Daniel ele orava 3 vezes ao dia. Ele abria a janela ali na direção de Jerusalém e os rivais observaram. O que eles fizeram? Olha o plano deles. Já sei, vou chegar no rei Dário e falar assim, ó rei, eu tô pensando em fazer um edito onde as pessoas só podem pedir para o senhor por 30 dias. Não pode se direcionar a Deus nenhum e a ninguém mais, somente ao Senhor. Já com a maldade, porque perceberam que Daniel orava 3 vezes ao dia. E o rei, mais que depressa, concordou, massageou o ego dele. Ninguém pode pedir mais nada para ninguém, só para mim. E gostou. O edito era segundo os medo-persas, que não podia revogar, não podia voltar atrás. Se o rei assinasse, determinasse, era aquilo e acabou. Eles lá em cima do rei para o rei concordar. O rei concordou. A penalidade para quem desobedecesse seria ser lançado na cova dos leões. E Daniel, como era temente a Deus, continuou buscando, continuou em oração. Os rivais ali só de olho, falaram, agora a gente pega Daniel, porque ele não vai deixar de orar. Quando ele orar para o Deus dele, a gente denuncia ele para o rei. E foi o que aconteceu. Eles ficaram lá espionando Daniel e Daniel lá com a janela aberta e orando a Deus. E chegaram lá para o rei, os rivais lá, os invejosos. Rei, o senhor colocou um edito para ninguém fazer pedido nenhum para nenhum outro Deus, né? Então, né? Sabe o que é? Aquele tomzinho de fofoca, aquela malignidade, sabe? Aquela inveja. Então, Daniel, ele tá lá orando pro Deus dele. Ele não veio pedir pro Senhor o que ele quer. O rei ficou muito triste porque ele gostava muito de Daniel. Ele via nele uma pessoa íntegra. Mas, como ele assinou um edito segundo a lei dos medo-persas, não podia voltar atrás, não podia revogar. Não vai ter jeito, viu? Vou ter que lançar esse Daniel na cova dos leões porque ele desobedeceu o meu edito. Jogou, mas ficou lá atormentado. Foi dormir, não conseguiu dormir, ele dispensou música, muito abatido, contristado mesmo pela questão, porque ele gostava muito de Daniel. Ele chegou para Daniel, Deus a quem você serve, ele vai te livrar. E passa a noite atormentado tudo, e no dia seguinte, cedinho, na boca da cova, para ver, né? Ele pensou, meu pai, destroçaram, acabaram de destruir com Daniel. Quando ele chega, ele grita o nome de Daniel. Daniel aparece, a vitória, que os leões não o comeram, não exterminaram com a vida dele. Citando para falar de qual exemplo? Sobre o inimigo que busca ocasião contra. Esses inimigos não acharam nada, estava tudo corretinho lá na vida de Daniel. Mas foram inimigos que buscaram uma ocasião contra. E estavam lá fuçando, acharam algo, não pecado, não contra, mas que poderia prejudicar Daniel. E foi o que fizeram. Armaram todo um plano para afundar com Daniel. Só que não deu certo, porque Deus livrou. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas Deus livrou Daniel lá dentro dos leões. Já puxando o raciocínio para o próximo exemplo,
Existe aquele que, já que não encontra nada que possa apontar, que possa acusar, a pessoa prepara uma cilada. Sabe aquela coisa assim? Bom, não estou achando nada, vou armar uma situação. Esse exemplo nós podemos ver em Gênesis 39, ocorreu com José. Como muitos sabem da história, muito conhecido, teve todo aquele processo, foi vendido pelos irmãos, foi preso. E ele foi como escravo lá para a região lá de Potifar. Só que ele se destacou no meio dos escravos. Então Potifar chamou José para trabalhar dentro da casa dele, a administração de tudo na casa dele. E José, ele tinha uma boa aparência. A Bíblia diz que José era formoso. Isso atraiu a esposa de Potifar. E José, sempre muito temente a Deus, uma pessoa de confiança, integridade, então ele não quis trair Potifar. Ele ainda falou para ela, falou, olha, o Potifar me entregou tudo aqui na casa, menos você. É a esposa dele, eu não vou fazer nada. Como ela viu que o objetivo que ela tinha de seduzi-lo não deu certo, ele não cedeu, ela inventa uma história. No caso, ela era esposa do general do exército egípcio, Potifar. Ele era um oficial da corte de Faraó. E, de acordo com o livro de Gênesis, ela acusou falsamente José de tentar estuprá-la, né, de abusar. Isso depois que ele foi rejeitando as investidas dela. O que acontece com isso? Ela inventa. Numa última investida, ela tenta ali seduzi-lo, mas ele firmemente, não vou ceder, não vou trair Potifar. E fugiu, saiu correndo, só que a túnica ficou na mão dela. Ela grita, né? Não tinha ninguém testemunhando, mas nesse momento, ele tentou abusar de mim. E aí ficou a palavra dela, da esposa de Potifar, contra um escravo. É óbvio que o Potifar deu crédito para ela. Os empregados também ali, todos ao redor, acreditando que de fato José quem era o errado. Então, como diz aquele ditado, né? A corda arrebenta pro lado mais fraco. Ali o fraco nesse momento era José. Então, manda José preso. Mas qual que é o exemplo? Aquela pessoa que prepara a cilada. Né? Infelizmente, foi a palavra dele contra a da esposa de Potifar. Lógico que arrebentou pro lado dele. Tudo bem que Deus tinha um propósito com tudo isso, para fortalecer, para ensinar. Tinha vários propósitos que eu não vou entrar nesse mérito aqui agora. Mas só para dar o exemplo assim, do tipo de inimigo que prepara a cilada. Não encontra nada para acusar a pessoa e arma uma cilada para incriminar de algo que a pessoa nem fez. Uma reflexão que eu trago, algo sobre o inimigo oculto. Aquele que torce contra os seus sonhos, mesmo parecendo concordar com eles. Ou seja, nós podemos pensar que nós temos amigos, né, ou pessoas de confiança do nosso lado, que na verdade não são tão amigos assim. Na verdade, são pessoas que sentem muita inveja e que estão torcendo para a nossa queda.